Você passou a vida inteira construindo pontes para seu filho, garantindo que ele tivesse o caminho mais seguro e pavimentado. Mas agora, na vida adulta dele, quando você estende a mão com a melhor das intenções, ele joga a ponte fora. A ajuda, que é puro amor, volta como uma rejeição fria, um não obrigado que ecoa dolorosamente em sua alma. Essa dor é real, profunda e atinge o coração de quem dedicou cada gota de energia na criação de um ser humano. É a sensação de ser, de repente, desnecessário. Hoje, vamos mergulhar nas 5 razões psicológicas profundas e legítimas que levam um filho adulto a dizer não à sua ajuda. Esta não é uma lição sobre o que você fez de errado, mas sim uma perspectiva transformadora sobre a fase de desenvolvimento que seu filho está vivendo e como você pode redefinir o seu papel. Vamos aprender a diferenciar o amor da intervenção e entender que o distanciamento deles não é um julgamento do seu passado, mas uma afirmação do futuro deles. Muitos pais com mais de 50 anos se veem presos no paradoxo de amar. Quanto mais intensa e urgente a nossa vontade de proteger e auxiliar, mais eles parecem se afastar, como se a nossa presença fosse um peso em vez de um apoio. É vital que entendamos que essa recusa não é um ato de ingratidão, mas sim um passo crucial na jornada psicológica de se tornar um indivíduo pleno. Eles estão, de forma inconsciente, tentando resolver o último e mais complexo enigma da separação. A primeira e mais fundamental é a busca pela autonomia e individuação. Na psicologia do desenvolvimento, a tarefa central da vida adulta é a individuação, ou seja, tornar-se um indivíduo distinto dos pais. Seu filho precisa provar, primariamente para si mesmo, que é capaz de tomar decisões, de cometer erros e de se recuperar sem o paraquedas parental sempre aberto. Aceitar sua ajuda incondicionalmente, especialmente em áreas cruciais como finanças, carreira ou relacionamentos, muitas vezes é percebido como um retrocesso nesse processo. Pense nisso como um cordão umbilical emocional que eles estão desesperadamente tentando cortar. Enquanto a ajuda for prontamente aceita, a sensação de dependência persiste. Isso cria um conflito interno, o desejo de aceitar o alívio imediato contra a necessidade psicológica de construir sua própria identidade adulta. Eles escolhem a dor do esforço próprio em detrimento do conforto da sua segurança, e isso, por mais que doa em nós, é um sinal de maturidade psicológica. O segundo motivo é o medo da obrigação e do preço escondido. Mesmo que a sua ajuda seja oferecida com o coração mais puro, a mente adulta do seu filho, que agora precisa lidar com complexas negociações sociais e financeiras, pode interpretá-la como algo que vem com cordas amarradas. Não necessariamente cordas óbvias, como pedir algo em troca, mas a corda da obrigação emocional. A aceitação da ajuda pode inconscientemente gerar um débito psicológico. Esse débito se manifesta na sensação de que eles agora devem algo a você, a obediência, a gratidão eterna ou mesmo o silêncio diante de conselhos não solicitados. Eles temem que, ao aceitar o apoio financeiro ou logístico, eles percam o direito de discordar de você em outras áreas da vida. É a percepção de que a ajuda parental pode minar sua autonomia sobre a própria vida. Eles preferem lutar com as próprias dificuldades do que sentir o peso de ter que se justificar ou agradecer continuamente. A terceira razão reside na percepção de julgamento e desaprovação. Muitas vezes, a ajuda dos pais vem embalada com uma dose de crítica, ou pior, com a implicação sutil de que eles falharam por precisar de ajuda. Quando você diz, eu te ajudo, mas você deveria ter economizado mais, ou eu te disse que esse caminho não daria certo, a ajuda imediata é completamente ofuscada pela dor do julgamento. A rejeição, nesse caso, não é da oferta, mas do pacote emocional que a acompanha. O filho adulto quer que você seja um porto seguro, não um auditor de suas escolhas de vida. Se a sua oferta de ajuda, mesmo que seja um gesto de carinho, começa com uma análise de onde ele errou, ele irá rejeitar para se proteger. Ele está protegendo sua autoestima de ser novamente colocada sob o microscópio parental. Eles precisam de aceitação e confiança, não de uma retrospectiva detalhada de suas falhas. O tom e o momento da sua intervenção falam mais alto do que o valor material da ajuda.
O quarto motivo está profundamente ligado à manutenção do papel de criança residual. A dinâmica familiar é notoriamente resistente à mudança. Por anos, existiu uma hierarquia clara. Você era o provedor de soluções e ele era o receptor das soluções. Quando ele se torna adulto e enfrenta um problema, se você imediatamente assume o papel de resolvedor, você o força, inconscientemente, a retornar ao papel de criança. Esse é um lugar desconfortável para um adulto que está ativamente tentando construir uma vida independente. A aceitação da sua ajuda, especialmente se for uma solução completa e imediata, confirma para ele e para o sistema familiar que ele ainda não é totalmente competente. O filho adulto recusa a intervenção para forçar uma mudança nessa dinâmica. Ele está dizendo: eu sei que você pode consertar isso, mas se eu deixar, nunca serei visto como um adulto capaz por você. E, mais importante, nunca me verei como um adulto capaz. O ato de recusar é um exercício de poder e uma afirmação de sua nova posição no mundo. Por fim, a quinta razão é a necessidade de testar a autoeficácia e o limite. A autoeficácia é a crença de um indivíduo em sua capacidade de ter sucesso em situações específicas. Para desenvolver essa crença de forma robusta, seu filho adulto precisa de algo essencial: a experiência de superar adversidades sem o auxílio direto. Eles precisam sentir a satisfação, a adrenalina e o aprendizado que só vem de resolver um problema complexo com seus próprios recursos. A rejeição da sua ajuda, muitas vezes, é a escolha deliberada de enfrentar o desconforto e o risco para aumentar a sua autoeficácia. Eles estão construindo o que chamamos de locus de controle interno forte, a crença de que os resultados da vida são determinados por suas próprias ações. Aceitar sua ajuda, por mais generosa que seja, pode mover o locus de controle para fora, fazendo-o sentir que seus sucessos dependem da intervenção externa. Eles precisam do fogo da luta para forjar a confiança inabalável que será o alicerce do resto da vida adulta. Olhando para esses 5 motivos, percebemos que a recusa não é um ataque, mas um sintoma de um desenvolvimento saudável. A nossa perspectiva como pais precisa mudar radicalmente. Precisamos sair do papel de socorristas e assumir o papel de consultores de confiança. Este é o primeiro e mais difícil passo para restaurar a harmonia. Gostaria de compartilhar um caso que ilustra bem essa dinâmica complexa. Conheci uma mãe, Helena, que ao ver o filho de 35 anos endividado por conta de um negócio fracassado, imediatamente ofereceu vender um imóvel para cobrir a dívida e recomeçar. O filho, João, reagiu com raiva e recusou a oferta, preferindo entrar com um pedido de recuperação judicial, um caminho muito mais difícil e doloroso. Helena sentiu-se humilhada e rejeitada. O que ela não via era que, ao oferecer a solução total, ela estava tirando de João a oportunidade de aprender sobre responsabilidade, resiliência e as consequências reais de suas escolhas. João precisava da dor do processo para se reestruturar. A dor era o seu mestre. A recusa dele não era sobre o dinheiro, mas sobre o direito de ser o protagonista, mesmo em seu fracasso. Quando Helena finalmente entendeu e mudou sua abordagem, dizendo apenas: João, eu confio em sua capacidade de superar isso. Estou aqui para ouvir, mas a decisão é sua. A dinâmica se transformou. Ele não aceitou o dinheiro, mas aceitou o amor incondicional e o respeito, que eram o que ele realmente precisava. A perspectiva transformadora aqui é reconhecer que a nossa maior contribuição agora não é resolver os problemas, mas sim confiar na capacidade do nosso filho. Sua missão, a partir de agora, é redefinir o que significa ajudar. A ajuda mais valiosa na vida é a que empodera, não a que salva. A ajuda que valida o adulto que seu filho se tornou, em vez de resgatar a criança que ele foi. Você precisa de estratégias práticas para aplicar essa nova mentalidade. A primeira estratégia é a pergunta de permissão. Nunca, em hipótese alguma, ofereça ajuda que não foi solicitada. Se você notar uma dificuldade, comece com uma simples pergunta. Notei que você está passando por uma fase difícil com... Eu tenho alguma experiência nisso, e se você quiser conversar ou se quiser a minha opinião, eu adoraria, mas só se você pedir. Isso coloca o poder e a iniciativa nas mãos dele, respeitando a sua autonomia. A segunda estratégia é a troca de linguagem. Livre-se das frases que começam com "você deveria ter" ou "na minha época". Em vez disso, adote a linguagem da experiência compartilhada.
Quando eu passei por algo parecido, o que me ajudou foi pensar em X. Ou, eu cometi um erro semelhante e aprendi que Y. Você está compartilhando uma história de vida, não emitindo uma diretriz. Isso é consultoria, não comando. É uma oferta de sabedoria, não de intervenção. A terceira estratégia, e talvez a mais poderosa, é oferecer escolhas limitadas. Se a ajuda for crucial e você sentir que precisa intervir, ofereça-a sempre com opções. Em vez de dizer, vou pagar sua dívida, diga, eu gostaria de te ajudar. Posso te dar o dinheiro para a dívida A ou posso te ajudar a renegociar a dívida B, mas você escolhe. Eu não farei nada sem a sua decisão. Isso dá a ele o controle sobre a natureza e a extensão da intervenção, respeitando o seu locus de controle interno. A quarta estratégia é o poder da presença silenciosa. Muitas vezes, o que eles mais rejeitam é o conselho falado, mas o que mais desejam é a sua aceitação incondicional. Aprenda a estar presente sem falar. Apareça na hora da dificuldade com um prato de comida ou com um convite para um café, sem mencionar o problema. Apenas diga, eu amo você, estou aqui, não importa o que aconteça. Esse apoio tático e incondicional é a forma mais pura de ajuda adulta, pois nutre o espírito sem minar a independência. É a demonstração física de que o seu amor não está condicionado ao sucesso ou ao acerto das escolhas dele. A recusa da ajuda parental é, em última análise, um atestado de que você fez um trabalho admirável. Seu filho está lutando para ser um adulto completo, e a luta faz parte do processo. Abrace o seu novo papel. Você não é mais o construtor da ponte, mas o farol que ilumina a costa. Você não precisa mais carregar o barco, você precisa confiar que ele aprendeu a velejar, mesmo sob tempestade. Tenha paciência consigo mesmo e com seu filho. A transição da paternidade interventora para a paternidade consultiva leva tempo e exige uma mudança profunda em nossa própria identidade. Confie no legado que você deixou. Confie na resiliência que você o ensinou a construir. Seu filho não está rejeitando você, ele está abraçando a si mesmo. E esse é o maior presente que um pai pode receber. Permita-se ser amado não pelo que você faz, mas simplesmente por quem você é. O pai que, mesmo à distância, continua sendo o alicerce invisível. Olhe para a rejeição não como um fim, mas como um convite para amar de uma maneira mais madura, mais respeitosa e mais profunda. E esse amor, sim, será sempre aceito.